Bom dia, hoje é 12 de janeiro de 2023. Nós. Quinta-feira. Hoje é quinta-feira. E hoje nós vamos registrar sobre um princípio. Esse princípio é o princípio do reino. E onde é que nós encontramos esse princípio? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos encontrar esse princípio encontrando qual o nosso papel, qual a nossa função nele. Entendeu? Diz assim, ó, está contando ali a história da criação da Terra. E aí, no momento que finalizou a criação do homem, começa o capítulo 2, versículo 1, diz assim: Assim, os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou do trabalho que havia feito e descansou do trabalho que havia feito. Assim, os céus e a terra foram finalizados e todo seu exército. Bom, eu não sei se você já tinha parado para analisar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas para fazer parte de um reino. E esse reino, ele tem funções, né? Tem atribuições, e não é uma questão de servidão por tirania. Não é essa a questão. Existe uma diferença entre rei e imperador. O rei, ele trabalha em função do povo. Ele reina em função do povo. O imperador, ele coloca o povo para trabalhar em função dele. Entendeu? O rei é uma... Como é que eu posso dizer? As decisões dele é pensada de cima para baixo, ou seja, o que ele vai fazer vai beneficiar ou não o povo. E o imperador, ele pensa o que o povo fizer vai ou não me beneficiar. Existem essas duas diferenças. E quando falamos de que Deus criou todo o seu exército, para um reino ele existir, é necessário o líder, é necessário patrimônio e é necessário um exército. O líder, ele para guiar, né, para ser o que vai dar direção. Patrimônio, que é algo que vai dizer se esse reino é um reino forte ou não, um reino respeitado ou não. A sua grandeza está relacionada a esse patrimônio. E o exército é para defender esse patrimônio. Aí nós temos... Entramos no nível de conversa que é um negócio muito doido. Quando a Bíblia fala a respeito do céu, quais são as características do céu? Imagine ruas de ouro. O povo bota os batidão de ouro
os relógios de ouro, os brincos, pulseira, corrente de ouro. O povo já tá por cima da carne seca, dente de ouro, por cima da carne seca, né? Agora imagine um condomínio, as ruas tudo de ouro, cristal. É ostentação, viu? É muita riqueza. E aí a Bíblia fala que os céus são do Senhor e a terra Ele deu para os filhos dos homens. Tem muito metal precioso aqui, né? Precioso para escavar e tudo e descobrir. O que ocorre é, eu tenho para mim que eu aqui não sei se tem 1% do que tem por aí pelo universo afora. Vocês têm 1% da quantidade da riqueza. E eu acho que não tem não. 1%? Tem nada. Talvez 0,1%. Tem. Talvez. Eu suponho. E nós fazemos parte desse reino. Não como súditos que estão por pressão, mas sim por ter um líder que lidera pelo nosso bem, para o nosso bem. É um rei, não é um imperador. E dentro de um exército, que ele diz que concluiu todo o exército dele, nós temos hierarquias. E essa hierarquia, né, nós temos ali o soldado, que é o meramente executor, e nós temos lá no topo o marechal. O que é o marechal? O marechal é um general que em tempo de guerra ele é nomeado, ele é promovido a marechal. É transitório essa patente. Ele é general, assim como outros generais. Em tempo de guerra, ele para comandar esses generais. Eu diria que o marechal é Jesus. Jesus, o nosso marechal. Tem até uma música que fala assim. Ah não, a música é general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Eu mudava para o nosso marechal é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo. Porque generais, nós podemos ter vários generais. General de brigada, general de não sei o que, general disso, general de combate, general, enfim, vários generais. Agora, marechal é só um. Marechal é ele que comanda os generais. Entendeu? Então, nós, para servir esse reino, nós, para assumirmos uma posição de serviço, né, nós temos que seguir o modelo do rei. E o rei, ele serve ao povo. Nós temos que servir ao povo também. Mesmo como soldados, que é o nível raso, temos que servir ao povo. Se nós nos enxergamos participantes desse reino, como o exército, que todos nós somos, mas tem uns que são desatentos, não perceberam isso. Uma vez que nós estamos percebendo isso agora, nós temos que ter a mentalidade de servir. Servir através de quê? Ele que vai direcionar, ele que vai orientar. Entendeste? O soldado, ele recebe ordem de direcionamento vem do marechal, né? Vem do marechal.
direcionamento. O general, ele está num nível de relacionamento, porque a promoção é mediante relacionamento com o rei. Ele está no nível de relacionamento que ele recebe comando direto ali do marechal. Diretamente, ele recebe, aí ele executa. Muitas vezes ele repassa, ele terceiriza, por assim dizer, terceiriza a execução, que é passando cadeia de comando abaixo. Então é isso. Fazemos parte de um reino. Nesse reino nós fazemos parte do exército. Nós temos o líder, que é o rei, que ele não é um imperador, ele é um rei, ele trabalha em função do povo. Nós temos patrimônio, uma riqueza sobrenatural, uma riqueza superabundante. E nós temos um exército para defender tanto o líder, quanto o povo, quanto o patrimônio. Esse exército, a função é defender o povo, o patrimônio e o líder, que esse líder, na verdade, no nosso caso, o líder não precisa de defesa. Mas por quê? Ele fala o seguinte, que quem fizer pelos filhinhos dele está fazendo por ele. Então, defende o povo que dá tudo certo. Rapaz, gostei do entendimento sobre. Eu considero que esses princípios foi ele que me revelou, eu pedi para ele para me mostrar quais são os princípios. E com o passar do tempo, já fazem 12 dias que eu li e ele me mostrou. Às vezes eu esqueço algumas coisas, mas aos pouquinhos, no tempo que eu vou falando, ele vai me mostrando e eu vou registrando. Fazemos parte de um reino. Esse foi o dia 12 de janeiro, quinta-feira, fazendo a recapitulação. Dia 1º registramos o primeiro princípio, que é a fonte, é ele. Segundo, o princípio do poder da palavra. Terceiro, ordem, no sentido de organização. Quarto, obediência. Quinto, frutificação, multiplicação. Sexto, princípio da família. 7, identidade. 8, domínio, governo. 9, proferir bênção. 10, abundância. 11, provisão. E 12 é o reino, o princípio do reino. Amanhã vamos falar sobre o princípio do trabalho. Registrar. Princípio do trabalho. Tranquilo? Vamos explicar que trabalho é algo que... Não, deixa eu amanhã falar. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado para mim mesmo. É isso aí. Bora. Até amanhã.